Bem, bom dia, eu me chamo Erimar e vamos falar sobre o Teorema de Stokes. Bem, primeiramente o Teorema de Stokes, ele não é de Stokes, mas sim de Sir William Thomson, ou também conhecido como Lord Kelvin, né? O mesmo da escala de temperatura Kelvin. Diz a história que Kelvin, ao descobrir o Teorema, né, teria enviado para George Stokes e de forma que George Stokes resolveu ali aplicar esse teorema na sua prova, né? Em uma questão em que ele pedia para seus alunos provarem o teorema. Obviamente, ninguém conseguiu provar, né? E foi justamente por essa questão dele ter aplicado esse teorema na sua prova que ficou conhecido como o Teorema de Stokes. Mas bem, o que é o Teorema de Stokes, né? O Teorema de Stokes, basicamente, ele relaciona a integral de linha com a integral de superfície, onde, né, ele vai ajudar a calcular integrais de linhas difíceis no R3, né? De forma que a gente tem aqui essa igualdade, né? Teria a integral de linha, né? De um campo ali sobre uma curva, né? Onde ele iguala, né? Essa integral dupla do rotacional do campo sobre uma superfície, né? Aqui ele define seja S uma superfície orientada, suave por partes, cuja fronteira é formada por uma curva fechada C, com orientação positiva, né? Seja o campo F um campo vetorial cujas componentes tenham derivadas parciais contínuas em uma região aberta do R3 que contenha S. Beleza, né? O teorema de Stokes, ele basicamente ele exige ali três condições, né? Para que a gente possa aplicá-lo, né? Uma que a curva ela seja fechada, né? Outra que ela seja orientada, né? A superfície orientada positivamente, e que o campo não tenha singularidade, né? Ou seja, o campo ele seja bem definido, né? E tenha ali suas derivadas parciais contínuas em região, né? Em todas as componentes. Beleza. Aqui a gente precisa definir melhor o que é uma superfície, né? Esteja ali orientada positivamente. Beleza, né? A orientação do bordo de uma superfície. É justamente, né? O bordo é justamente essa extremidade, né? Aqui da superfície, esse extremo, né? A gente tem que ter cuidado que tem algumas figuras que não tem um bordo definido, né? A exemplo de uma esfera. Mas aqui, né? Para a gente saber a orientação e definir a orientação positiva aqui de uma superfície, a gente deve lembrar que uma superfície ela tem duas orientações, para cima e para baixo, né? Pensando aqui na orientação para cima, né? Para a gente descobrir se a orientação é positiva dessa curva aqui, a gente imagina uma pessoa, né? Como está essa mulher aqui na figura, e põe ela na mesma posição aqui, né? Do vetor normal aqui. Essa pessoa, ela vai andar sobre esse bordo aqui, né? De forma que ela deve sempre manter a superfície do seu lado esquerdo, né? Ou seja, aqui no sentido anti-horário, né? Quando o bordo aqui está para cima, né? Pensando agora aqui na orientação para baixo, né? Observe que a mulher ela ficaria de cabeça para baixo e para que a superfície se mantenha ao seu lado esquerdo, né? Ela teria que andar aqui pelo lado no sentido horário, né? E outra forma também de definir a orientação positiva é justamente você utilizar a regra da mão direita, né? Você colocaria o seu polegar no mesmo sentido da normal e traria os seus palmares, né, em direção aqui ao polegar, e é justamente a direção aqui dos seus palmares, ele definiria ali a orientação da curva. Beleza, sabendo disso, a gente aqui vai responder uma questão. Bem, ela diz o seguinte: seja C a curva de intersecção do cilindro x² mais y² igual a 4, com plano z igual a 5, orientada
no sentido anti-horário. Aí pergunta qual é o valor da integral de linha, onde ele nos dá esse campo aqui, né? Tem as coordenadas menos y, x e 3e ao quadrado. Beleza, galera. A gente fosse responder aqui pelo método comum aqui, né, da integral de linha, né? A gente antes utilizava apenas a curva aqui, né? E logicamente, né, utilizava apenas o parâmetro t, né? A gente fosse parametrizar a curva aqui, ela estaria ali só em função de um único parâmetro. Já na integral de superfície, a gente vai trabalhar com toda essa região aqui, ó, que tanto pertence ao cilindro quanto ao plano z igual a 5, né? Então, trabalhando aqui no espaço, a gente vai trabalhar com dois parâmetros, né? Se a gente fosse trabalhar com a curva, a gente teria unicamente com a curva, a gente teria esse parâmetro. A gente ia parametrizar da seguinte forma, né? Que a gente teria o raio, que o raio na situação era o 2, né? O x é o cosseno e t, né? Cosseno de t. O y, né? Colocaria aqui ó, o raio e seno de t. E o z seria o próprio 5 aqui. Mas na superfície é diferente, né? A gente vai ter que parametrizar em função ali de dois parâmetros, né? Então aqui a gente vai chamar aqui gama e a gente vai utilizar aqui o θ e o r, né? De forma que essa parametrização ficaria r, chamaria o x de r cosseno de θ, né? Aqui r seno de θ e o 5. Aqui parametrizado, né? Essa superfície. A gente vai lembrar que o teorema de Stokes, né? Ele é o seguinte, ele é a integral dupla aqui do rotacional do campo vezes a normal, né? E aqui a gente lê as duas variáveis, né? Vai ser dr de θ. Aqui sobre a superfície. Aqui a gente definindo os limites de integração, a gente percebe que o r, né? Ele está ali variando entre 2 e 0, né? O raio ali está entre 0 e 2. E θ está ali entre 0 e 2π. Bem, sabendo disso, né? A gente vai ter que calcular, começar aqui primeiramente pela normal. Onde a normal ela é dada por a derivada aqui em relação da parametrização, né? Em relação a θ. Isso é justamente o produto vetorial de gama linha de θ por gama linha de r aqui, né? Beleza. Aqui a gente vai calcular, primeiramente, gama linha de θ, né? Que é justamente, né, a derivada aqui de r cosseno θ em relação a θ é justamente menos r seno θ. Aqui em relação da θ ficaria r cosseno θ. E a derivada do meu constante é zero, né? Aqui, gama linha de r, eu teria o próprio cosseno aqui, me restaria o cosseno. Aqui o seno de θ e zero novamente. Pronto, aqui a gente já tem
que é as coordenadas aqui, de tanto de gama' de θ, como gama' de R, né? Dado que a gente tem um produto vetorial, a gente vai obter o resultado aqui do vetor normal através de um determinante, né? Então, normal aqui teríamos aqui o I, direção I. Opa. Direção J e a direção K aqui. Beleza. Aqui a gente teria menos R seno θ, R cosseno θ e zero. Aqui eu teria cosseno θ, seno θ e aqui zero. Repetindo as duas primeiras colunas, teria menos R seno θ, cosseno θ, R cosseno θ e seno θ. Vou dar um pouco aqui a cor. Trabalhando aqui nesse determinante agora, essa direção I zeraria, né? Aqui zeraria também. E restaria apenas essa, né? Menos R seno ao quadrado de θ. Aqui daria R cosseno ao quadrado de θ, com o menos aqui, ficaria menos R cosseno ao quadrado de θ. Aqui ficaria zero também. E aqui, opa, aqui é um J. Zeraria também, né? De forma que o vetor normal aqui seria o zero na direção I. Opa. Zero na direção J. E se a gente perceber aqui, pondo menos R em evidência, né? Ficaria seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Essa relação a gente conhece bem. E sobraria apenas, né, o menos R. Né? Beleza. Aqui é uma parte interessante, porque a gente vai perceber o seguinte, né? A questão, ela fala o seguinte, né, que o sentido, que a curva aqui está orientada no sentido anti-horário, né? Se ela está orientada no sentido anti-horário aqui, isso quer dizer que o vetor normal aqui está para cima, né? Tem que estar para cima. Mas, porém, aqui, né, a normal não está condizendo, né, com a curva. Porque aqui a gente for ver aqui temos uma normal para baixo. E não pode ficar assim, porque o teorema de Stokes, né, ele exige que ela esteja ali, a curva esteja orientada, a superfície esteja orientada ali positivamente. Dessa forma, né, a gente vai trocar o sinal de todo mundo. Então aqui, a normal ficaria o seguinte, trocando o sinal do zero, fica o próprio zero. Zero aqui. E o R. Agora sim. Pronto. A gente já tem em mãos aqui, né, a normal. Agora, a gente vai calcular
o rotacional desse campo, né? O campo ele é o seguinte. O campo ele é o seguinte. Opa. O campo a menos y, a x e a 3z ao quadrado, né? O rotacional desse campo ele é dado justamente por esse determinante que a gente obtém através de um determinante, né? O rotacional desse campo, o f, onde a gente vai ter aqui del x, j, del y, o k, del z. Aqui a gente põe as funções, então aqui é como, né? X e o 3z ao quadrado. Repete e o j, que são as duas primeiras colunas, del x, del y, menos y e x. Trabalhando agora nesse determinante. Opa. Bem, eu teria que aqui zerava, né? Aqui zerava. Direção I. Aqui zera também. A direção Y. A direção J, né? E aqui na direção K, em que eu teria aqui a derivada, né, parcial em relação a x, eu teria aqui o 1, né? Então ficaria mais K. Fazendo aqui, eu teria o menos 1, aí com o menos daqui teria mais K. Aqui é 0 no I. E aqui eu zeraria também o J. Bem, me sobraria aqui o rotacional do campo. Seria 0 na direção I, 0 na direção J e 2 aqui na direção K, né? Beleza. Aqui a gente já tem o normal e aqui a gente já tem o rotacional do campo. Dessa forma a gente já pode trabalhar aqui dentro da integral, né? Então, beleza. Beleza, né? A gente tem aqui. Utilizar o preto. Tem essa integral dupla. O nosso rotacional foi justamente
o 0, 0 e 2 vezes o 0, 0 e o R. Aqui vamos fazer o dr dθ. Deixar esse R aqui maiúsculo. Dr dθ, né? O nosso intervalo de integração, o raio está variando de 0 a 2 e o θ de 0 a 2π. Bem, agora trabalhando a integral, né? A θ é 0, né? A gente trabalhando aqui, fazendo uma chuvinha aqui, sobraria unicamente, né, o 2R dr dθ, né? Isso seria igual a integral de 2R ficaria, sobraria unicamente o R ao quadrado, né? Aqui estaria entre 0 e 2. Limite de interação dθ. Beleza. Isso aqui ficaria um 4, né? Substituindo aqui o R por 2, 2 ao quadrado, 4. O 0 é 0 mesmo, então sobraria apenas o 4, né, dθ. Integrando o 4 em relação a θ, né? Fazer logo mais direto. Aqui, 4 em relação a θ, eu teria, seria 4 θ tendo seus limites de interação de 0 a 2π. Substituindo θ aqui por 2π, daria 4 vezes 2π, seria exatamente igual a 8π. Então é isso, galera, né? A integral e é isso aí.